Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa meditação de 30 de março, cuja leitura bíblica do dia está em João, capítulo 6, e também Números, capítulos 27 e 28. Capítulo 6 de João, capítulo riquíssimo, e algo que eu preciso compartilhar com você. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção para que você veja com seus próprios olhos. E eu quero refletir com você nessa hora, a partir de dois versículos de João 6, versículos 14 e 15 de João 6, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versos 14 e 15. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Pois bem, de fato, sim, Cristo ele veio ao mundo por amor. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que em Jesus, o Cristo, que havia de vir ao mundo, para que todo aquele que em Jesus crer seja desviado da ira vindoura, pois tenha vida eterna. Agora, talvez, por que esse texto me chamou a atenção? Porque talvez você esteja seguindo a Jesus pela motivação errada. Quando nós vemos esse texto aqui, versículo 14, assim que Jesus ele havia multiplicado os pães e peixes, todos eles haviam se saciado daquela multidão. O texto nos diz que eram 5.000 homens, né? Versículo 10, 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos. A partir disso, vendo esse milagre da multiplicação, é que eles falaram: olha, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Qual era essa expectativa que eles tinham de um profeta que deveria vir ao mundo? E tanto é que no verso 15, Jesus, sabendo que eles iriam tomá-lo para fazerem dele rei de Israel, Jesus então decide se retirar e ir para o monte. Porque não era a ocasião. Ainda que Jesus, de fato, sim, ele é o rei de Israel, ele é o rei de toda a terra, ele é o rei dos reis. Naquele momento, naquela circunstância, não era esse reino que Jesus, físico, visível, que Jesus veio trazer. Lembra que já conversamos sobre isso em algumas reflexões? E ali, eles queriam fazer de Jesus um rei dentro daquilo que eles pensavam que seria, dentro do contexto deles, do jugo do Império Romano. Eles entenderam que naquele momento a monarquia de Israel ela seria restaurada. E Cristo, sim, ele era guardado. Até nossos dias, os judeus, ainda não convertidos a Jesus Cristo, eles ainda estão na expectativa do Messias chegar. Eles têm essa esperança e, pelo que a palavra nos mostra, provavelmente ele será o anticristo será muito bem acolhido por eles, porque entenderão que esse seria o Messias. Erradamente, claro, você sabe disso. Imagino que você entenda isso. Aliás, a maior esperança dos israelitas
era a de que Cristo viria ao mundo. Moisés, certa vez, escreveu, está registrado, nós meditamos isso, vemos isso no Pentateuco, de que o Senhor fala que viria um profeta e as palavras desse profeta o povo deveria obedecer. Né? E Moisés aguardava Cristo. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A mulher samaritana, lembra que falamos dela recentemente? Ela também aguardava o Cristo. João 4, 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Marta, lembra de Marta? Marta servia, Lázaro era o amigo e Maria que estava aos pés. Marta, ela aguardava. João 11, 25 a 27, no contexto da ressurreição de Lázaro. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O povo o aguardava. No contexto de João, o Batista, diz assim o texto, Lucas 3,15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, ou seja, o povo tinha essa expectativa. E essa é uma verdade das Escrituras. Aliás, uma verdade das Escrituras fartamente documentada. E tenho procurado, sempre que eu posso, e me atento a alguma coisa aqui, mostrar isso. Lucas 24, 25 a 27. Jesus ressuscitado com os discípulos no caminho para Emaús. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Uma verdade das Escrituras não apenas fartamente documentada, mas detalhadamente documentada. Lucas 24, mesmo capítulo, alguns versos adiante, 44 e 45, já Jesus com os 12, com os 11 e com os dois, né, que foram para lá depois, para Jerusalém, e mais alguns outros discípulos ali reunidos. Lucas 24, 44 a 45. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lei de Moisés, profetas e salmos, naquele tempo da vinda de Jesus ao mundo, no tempo do Verbo encarnar, já era a divisão, as três principais divisões, eu vou chamar assim para você entender, da Bíblia judaica, né? Fazia parte as três principais divisões do cânon judaico. Lei de Moisés, profetas e salmos. E é claro que na nossa Bíblia nem todos os profetas que na nossa Bíblia Antigo e Novo Testamento são tidos como na organização dos profetas e salmos como apenas sendo salmos, nessa organização da Bíblia deles
eles agruparam de uma forma um pouquinho diferente, mas é todo o nosso Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento é baseado nisso, inclusive. Então era uma documentação, além de ser farta, bem detalhada, né, por toda a Bíblia, nos mais variados tipos de literatura, nos livros bíblicos, estava ali registrado. Essa era uma verdade das Escrituras, mas uma verdade que podia ser examinada. João 5, 39 a 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida é eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter vida. Ou seja, era algo que podia ser examinado. Uma verdade nas Escrituras que podia ser comprovada. Atos 17, 1 a 3. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então era uma verdade que podia ser comprovada. Essa era uma verdade nas Escrituras que não poderia ser contestada. É algo incontestável. Está lá, está registrado. Atos 18, 28, que é o contexto de Apolo, né? Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então eles tinham essa esperança. Só que, apesar disso, de nas Escrituras estar algo assim tão revelado, muitos dos seus estudiosos das Escrituras não foram a Cristo porque eles não criam em Deus. Eles faziam parte de uma religião, mas eles não criam em Deus. Talvez você medite na palavra, talvez você estude a Bíblia, mas você não crê em Deus. João 5, 37 a 40. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Por que será? Por que será? Uma pausa aqui, vou ler até o 40, mas uma pausa aqui. Por que será que a palavra de Deus ela não permanece no teu coração? Por que será que a palavra de Deus ela não é implantada no seu coração? Por que será que você não é transformado pelo Espírito Santo ouvindo pregações bíblicas de fato? Por que será que a palavra não permanece no teu coração? Tem essa dica aí. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Será que você crê em Jesus? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Alguns testificavam as Escrituras com o que Jesus dizia. Eles lembravam da palavra e ouviam Jesus falar. E
Isso que Jesus está falando é aquela verdade que nós encontramos na palavra de Deus. Ó, testifica, eu creio em Jesus. João 7, 37 e 41. Meditação até do dia seguinte, né? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Uma pausa. Por que será que esses rios de água viva não correm de dentro do teu ventre? Será que você crê em Jesus? Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Então, por eles saberem o que a Bíblia dizia, vou chamar de Bíblia, né? As escrituras judaicas, eles, ouvindo Jesus, eles creram no que estava escrito. Porque o que Jesus batia e demonstrava, conferia com a palavra de Deus. Você está entendendo? Só que o texto continua nos dizendo um absurdo. No verso 41, né? Na parte B, até o versículo 43. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galiléia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Se contrapondo àqueles que criam em Jesus, porque testificavam com o que eles sabiam da Escritura, batia, casava, outros ouviam a mesma coisa, conheciam as mesmas Escrituras, mas é como se eles quisessem pegar o RG de Jesus. Pegar o RG de Jesus. Vem cá, o seu Jesus, presta aqui o seu RG. Deixa eu conferir aqui a sua filiação. Olha, a Bíblia diz que o Cristo é filho de Davi, você é filho de José e Maria. Olha, tá dizendo aqui que você expediu o teu RG lá na, lá na Galileia. Mas tá dizendo aqui na Escritura que o Cristo não vem da Galileia, mas que o Cristo, ele é de Belém, da aldeia de onde era Davi. Sei não, hein? E aí, eles não entendiam nada. Você está entendendo? Lia na Bíblia, sabia, isso é verdade. Descendência de Davi e vindo de Belém. Só que aí, eles não se atentavam, não procuraram saber, olharam, foram conferir o RG de Jesus. Ai, e eles ignoravam que Jesus vinha da descendência de Davi. Eles ignoravam que Jesus não nasceu na Galileia, ele nasceu em Belém. E talvez você, com teu conhecimento bíblico, mas um conhecimento bíblico raso, ainda que você ache que é profundo, e por que eu digo raso? Porque não te leva à profundidade do conhecer a Cristo no relacionamento, e você vem com uma argumentação dizendo que é uma argumentação bíblica, não porque a Bíblia está dizendo, e o seu a Bíblia está dizendo, você tem uma visão limitada ali e você não sabe, não olhou para o todo, como eles ali não olharam para o todo, e você duvida de verdade no teu coração que Jesus é o Filho de Deus, que veio para te salvar e ser o teu Senhor. E no teu coração você duvida. Porque você não vive
como um discípulo de Cristo. Fato é que Cristo veio, não reconhecido pelo mundo, não recebido pela maioria dos judeus, mas acolhido por aqueles que nele creram. João 1, 9 a 13. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E esse é o ponto. Nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Se dizemos, afirmamos que cremos, qual é a motivação do coração? Por quê? Vem comigo para o texto, versos 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Será que a motivação do nosso coração é o ajuste das estruturas humanas como eles esperavam? Jesus sabia que eles iriam arrebatá-lo para o fazer rei, um rei de um governo humano, político, terreno, naquele momento. E o reino não veio com aspecto exterior, ele veio com aspecto interior. Um agir de Deus no nosso interior. Naquele momento, o reino já estava sendo manifestado, já era chegado o reino de Deus, o governo de Deus. Porém, o reino já era, mas ainda não foi consumado. E eles achavam que o reino viria nesse aspecto do que será o reino consumado, num governo do Senhor. E aí, querendo fazer um ajuste nas estruturas humanas, o povo estava vindo de revoluções na tentativa de libertar Israel. E eles achavam que aquela estrutura humana do domínio do Império Romano sobre Israel seria desfeita, porque agora eles teriam um rei. E às vezes você diz que crê em Jesus, diz que ele é o Cristo que deveria ter vindo ao mundo, e você crê que ele veio ao mundo, mas você pensa que Jesus veio para fazer ajustes nas estruturas humanas, como a política. E fica por aí se degladiando com as pessoas por causa de política. Vai se converter. Vai se converter. Você fica se degladiando pela esquerda, por exemplo. Como pode uma ideologia dessa ser uma ideologia que domina a tua mente e o teu coração? Você não é de Cristo. E muito menos se você é um defensor ferrenho ali da direita também. Porque o cristão não pode idolatrar ideologia política. Tanto a esquerda como a direita, ambas as ideologias são ideologias de pessoas caídas. Um homem falho, corrompido. Uma sociedade somente com pessoas da direita, por exemplo. Pessoas essas que praticariam pecado da mesma forma. Talvez não os mesmos que a esquerda defende, mas outros pecados tão graves quanto. Por conta do coração humano que é mau, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O mal do mundo não é nem o Estado, não é também
nem a socialização de tudo. Esse não é o mal da humanidade, o mal da humanidade é o pecado. O redentor da humanidade não é nem você querer, entre aspas, igualar as condições do povo, e muito menos você querer o homem, por si só, ele ter a sua autossuficiência. Tanto um quanto o outro não redime o homem, mas o que redime o homem foi o Senhor Jesus com a sua obra redentora na cruz do Calvário. A ideologia, ela não pode dominar o nosso coração. E tem gente que fica nessa briga política boba e demonstrando que está precisando de verdade ter encontro com Jesus, sabe? É claro que eu sei que determinada ideologia, se ela se instaurar no nosso país aqui, Brasil, por exemplo, será pior para os cristãos. Claro que eu sei disso. Eu não estou defendendo e não distorço as minhas palavras. Só que você não pode ter a política como religião. E muitos são religiosos. Para você, o mito de verdade, muitas vezes, é um mito. Ou, então, você que se diz de Cristo, para você, aquele que governou o país por um bom tempo, para você ele também é um ídolo. Para com isso. E aí, ideologias diferentes da forma de governar, de fazer isso, de viver em sociedade. Feminismo. Tem gente que fica brigando por imposição de ideias feministas. Ou de ideias machistas também. Tem muito crente machista. Uma coisa é ser homem de verdade. Outra coisa é ser machista. Outra coisa é uma coisa é a mulher não ser considerada um ser inferior ao homem. Outra coisa é você defender o feminismo. Uma coisa é querer cuidar da natureza. Outra coisa é você querer impor uma ideologia ambientalista, pseudo-ideologia ambientalista, acima de qualquer coisa. Então, talvez você queira que você olhe, ou então na cultura também, e talvez você queira olhar para o Evangelho com a cosmovisão da sua ideologia. Olhar para o Evangelho com a cosmovisão do seu pensamento político. Olhar para o Evangelho com os olhos das causas sociais. Olhar para o Evangelho com a visão daquilo que você pensa que é o ideal do mundo e que você talvez esteja aprendendo na sua escola, na faculdade, assistindo mídia, por aí. E você pensa que Jesus, ele veio para isso. Talvez a sua motivação de seguir a Jesus seja essa. É querer que Jesus venha interferir primordialmente nas estruturas humanas. Mas não só isso. Olha comigo, versos 26 e 27. São verdades que eu tenho que falar. 26 e 27 de João 6. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E talvez você pense que siga Jesus com a motivação do cuidado nos seus interesses pessoais.
para que você tenha sempre o que comer, para que você tenha uma boa casa, para que você tenha um carro, para que você tenha um bom emprego, para que você tenha uma casa de praia, para que você seja um empresário, para que você seja uma pessoa reconhecida na sociedade, para que você possa atingir os seus sonhos, os seus ideais, para que você tenha uma família, para que você tenha uma esposa, para que você tenha um marido, para que você tenha filhos, para que você tenha amigos. Qual é o teu interesse pessoal que você coloca à frente, achando que está certo, buscando a Jesus por isso? Qual é? Ou talvez ainda, como no verso 60, você tenha como motivação ser afagado com palavras agradáveis. Verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E quando alguém te fala a verdade, você fica de mimimi, você fica de frescura. Frescura. E você não. É porque a tua expectativa de ouvir uma palavra, de ouvir uma pregação, de você abrir a Bíblia para meditar, é para que você tenha um alimento que vai te dar força para a caminhada, que vai dizer que você é importante, que o aperto que o mundo está te dando não é assim que Jesus te olha, porque Jesus te ama e você quer ficar ouvindo palavras agradáveis. Vai se converter. Vai se converter. Porque se você ou eu estamos seguindo Jesus também, ou por essa motivação, nós não somos de Cristo. Jesus veio ao mundo, mas não teríamos ainda sido alcançados pelo seu amor. Essa é a verdade. Eu tenho que falar. Cristo veio ao mundo para pregar o Evangelho. Marcos 1, 14, 15 e 38. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí o 38. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus veio para pregar o Evangelho. Ele não veio para te dizer palavras agradáveis que vão te afagar. Ele veio dizer que você é um miserável, que não há nada bom em você, por você mesmo, que o teu coração é mau, que você estava morto nos seus delitos e pecados e que você precisa de um Salvador, do Salvador do mundo, que é Jesus, o Cristo que veio ao mundo. E de que você precisa, compreendendo isso, se arrepender dos seus pecados, numa completa conversão a Deus, considerando que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados que mataram a Jesus e que ele morreu em seu lugar, feito maldito no seu lugar, te possibilitando, por meio da sua fé, que os seus pecados sejam perdoados.
que você seja tornado sem culpa, que você tenha acesso a Deus, possa ter um relacionamento com Ele por meio de Cristo, sendo desviado da ira de Deus, mas agora sendo reconciliado com Deus, tendo vida eterna. Vida essa que você já vive a partir de agora, ao render sua vida a Cristo, capacitado pelo Espírito Santo habitando em você, que te dirige, que te conduz, que te mostra o caminho pelo qual você deve andar. Você agora, não mais andando na velha vida, mas nascido do Espírito, nascido de Deus, nascido de novo, andando em novidade de vida, em santidade, se abstendo do pecado, um relacionamento pessoal com Deus e na prática da justiça, do amor ao próximo, fazendo ao semelhante aquilo que você queria que fosse feito a você. Para isso que Jesus veio, para pregar o Evangelho. Jesus veio para retirar a cegueira espiritual. João 9, 39 a 41. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, quem não reconhece o seu estado natural de cegueira espiritual, que precisa da luz para iluminar, a luz do mundo para iluminar, aquele que veio dar vista aos cegos espirituais, se você não reconhece isso, é sinal de que você não se arrepende dos seus pecados e você permanece no pecado. Cristo veio para curar o pecado. Lucas 5, 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você não reconhece que todos nós testamos positivo e que você precisa se arrepender dos seus pecados curado por Jesus, Cristo veio para você. Cristo veio dissipar as trevas. João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você prefere ficar com o pecado escondido, enganando a si mesmo em meio às trevas, se existem áreas na sua vida que você não quer que Jesus ilumine, você não quer que venha à tona, você permanece nas trevas e você não é de Cristo. Se você tem pecado escondido, do qual você não se arrepende, você não quer deixar Jesus raiar a luz dele sobre o teu coração, para que essas trevas sejam dissipadas, se você não se arrepende, você não é de Cristo. Cristo veio para ser a prioridade. Lucas 12, 51 a 53. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Jesus Cristo veio para ser a prioridade. Se você, para não ser rejeitado por sua família, você rejeita a Cristo, você não é dele. Você não é dele. Cristo veio ao mundo para reinar na sua vida. Disse João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem ouve a voz de Cristo
quem dá ouvidos à palavra de Deus, à voz do Senhor, e obedece e guarda, esse, de verdade, tem a Jesus como Rei. Cristo, de verdade, é o seu Rei e governa o seu coração. Jesus veio, Cristo veio para salvar as ovelhas. João 10, 9 a 11. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Se você não entrou por Jesus e você não é pastoreado por Ele, não aceita as suas correções, não é alimentado por Ele, não é conduzido por Ele às águas, não ouve a sua voz, quer viver do seu jeito, você não é ovelha. Você pensa que é ovelha, mas você é bode. Como? Como então, de verdade, você ter sido alvo da vinda de Cristo? Se Ele veio para dar vida eterna, vou fazer aqui uma ordem inversa. Alimentando-se de Cristo, versos 53 a 57. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Se você se alimenta de tanta coisa e não se alimenta de Cristo, da sua palavra, tem algo errado. Verso 64. Primeiro, alimentando-se. Segundo, tendo uma fé bíblica. Por quê? O texto diz, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E talvez você saiba que Jesus é o Filho de Deus e acredite nisso, mas você não confie nele para a sua salvação e você não se compromete com seus ensinos, você não tem uma fé bíblica. Terceiro, compreendendo o Evangelho, porque o verso 65 diz, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E quando nós olhamos para o verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Você precisa ouvir o Evangelho e aprender, compreender o Evangelho. Quarto, aceitando o confronto, verso 66. Desde então, desde que Jesus trouxe esse discurso, e que alguns acharam duro, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você não aceita confronto e fica pulando de igreja em igreja, de ministério em ministério, por quando você é confrontado na palavra, tem algo errado aí. E quinto e último lugar, indo a Cristo. Verso 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.